Interessante essa pergunta, e eu creio que essa dúvida é uma das dúvidas que tem sido bem recorrente dentro daqueles que estudam os acontecimentos referentes à vinda de Jesus. Eu tenho recebido algumas perguntas dentro desse assunto, que é um assunto que eu gosto de estudar, embora eu goste de estudar toda a Bíblia, mas eu também gosto de estudar muito acerca da vinda de Jesus, porque é a nossa bendita esperança. Eu quero me propor, então, a responder essa pergunta. Eu preciso analisar o texto aqui para poder formular a resposta e explicar por que, já de início, explicar por que eu não considero este versículo se tratando do arrebatamento. Embora aqui possa ser muito, estar para algumas pessoas muito nítido o que é o arrebatamento, mas nós precisamos explicar algumas coisas. Então, se você quer ter essa resposta, você pode acompanhar na sua Bíblia, pode, né, fazer conforme você sentir no seu coração, mas entenda que eu vou dar respostas bíblicas. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Então, às vezes a gente pensa, achei um texto e fala disso. Precisamos analisar toda a Bíblia e harmonizar os textos para assim podermos entender. Vamos ver aqui. A pergunta é sobre o versículo 31, se trata do arrebatamento. Mas nós precisamos ler desde o versículo 29. Diz assim: Mateus 24 e 29, diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Olha só, o 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Queridos, esse texto aqui fala da vinda do Senhor Jesus em poder e grande glória, que é o mesmo texto, é paralelo com o texto de Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 em diante, onde Jesus vem com a sua igreja. A Bíblia diz em Apocalipse 19 que Jesus vai vir com a sua igreja e vai destruir a besta, o anticristo, o falso profeta, e implantar o seu reino. Ele vem com sua igreja. E alguns iriam perguntar então, mas quem são esses escolhidos que serão ajuntados? Esses escolhidos aqui do texto, eles são o povo de Israel, os remanescentes de Israel e os remanescentes que tiverem sobrevivido à perseguição do anticristo dentro da grande tribulação e vão ser reunidos juntamente com Jesus Cristo depois que Jesus aparecer no céu com a igreja. Por que esse texto não é o arrebatamento? Deixa eu explicar. Primeiro, aqui o texto diz assim: logo depois da aflição daqueles dias. Ou seja, as pessoas associam esse texto e dizem que ele se trata de um texto claro para dizer que Jesus volta depois da grande tribulação. Porém, observe. Quando você olha o capítulo 24 de Mateus, você vai ver Jesus falando da tribulação, e ele está falando, claro, é para os discípulos, é para a igreja nascente, mas que são judeus, e ele começa a falar de detalhes importantíssimos. Eu quero destacar alguns, não tem tempo para a gente fazer um vídeo tão comprido, ou melhor, eu não quero fazer um vídeo tão comprido e exaustivo, mas vamos entender algumas coisas. Por exemplo, no versículo 15, ele vai dizer o seguinte, Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, isso aqui, queridos, é o seguinte: você tem que ir no capítulo 9 de Daniel, do versículo 24 até o 27, e entender as 70 semanas. Você vai ver que no versículo 27, Daniel diz que um príncipe, que nós entendemos ser o anticristo, esse príncipe vai firmar um acordo de uma semana. E nós entendemos que essa semana, isso é entendido por todos os estudiosos da Bíblia, essa semana é uma semana de anos. As 70 semanas são 70 semanas de anos, ou seja, um período que compreende 490 anos, que é um tempo
estipulado sobre Israel, para que venha se cumprir vários propósitos de Deus. Entenda, essa 70ª semana, ou a semana 70, ainda não aconteceu. Aconteceram as outras 69 e nós entrou neste tempo a era da igreja, a qual não foi revelada para o profeta Daniel, porque a igreja é um mistério. A Bíblia diz que a igreja era um mistério, assim como Cristo era um mistério no Antigo Testamento, tudo que envolve o sacrifício de Cristo e a obra redentora. Então, entenda, compreenda o que a Bíblia quer dizer. Aqui diz o texto, Jesus está dizendo no versículo 15, que no meio da semana, a mesma coisa que está escrito em Daniel, que o anticristo vai profanar o lugar santo. E nós sabemos, quando lemos o texto de Daniel, que isso vai acontecer dentro da grande tribulação. Vai acontecer dentro deste período, tá? A grande tribulação será um período de 7 anos. Vamos montar tudo para você poder entender. Como é que eu sei que é um período de 7 anos? Porque o texto de Daniel diz assim, que o anticristo vai firmar um acordo por uma semana de anos, 7 anos. Então, no meio da semana, o texto diz que ele vai quebrar o acordo, vai acabar com o sacrifício, vai quebrar. Israel, então, vai rejeitar o anticristo no meio do período da grande tribulação. Então, o que acontece? Observe. A igreja aí não estará mais na terra. Jesus já terá arrebatado a sua igreja dentro deste período. Quando nós olhamos para o versículo 31 e desde o 29, nós começamos a ver algumas coisas. A Bíblia diz aqui que vai aparecer o sinal do Filho do Homem, as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Esse texto não pode se referir ao arrebatamento, porque quando nós vamos em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, onde Paulo está falando do arrebatamento, ele diz que o arrebatamento será num momento, e a palavra ali, no momento, é átomo, é uma fração de segundos. O acontecimento do arrebatamento vai ser algo muito rápido, onde não vai dar tempo de ver sinal, não vai dar tempo de ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, não vai dar tempo de as tribos se lamentarem. Então, automaticamente, são dois textos distintos. Um deles, o que está em 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, acontece no arrebatamento da igreja. E por que não pode ser no fim da grande tribulação? Porque Jesus disse que a sua vinda era iminente. E se nós imaginarmos que o anticristo ele começa agora a agir no mundo, implantar o seu governo, nós temos que contar 7 anos. E contando 7 anos, nós já sabemos exatamente quando Jesus voltará. Vamos ver se você consegue entender o que eu estou dizendo. Quando o anticristo se apresentar, ele vai estar agindo na Terra de uma maneira específica por 7 anos. E se ele se apresentar agora e a igreja ainda estiver na Terra, por 7 anos nós sabemos que Jesus não viria. Você consegue entender isso? E se Jesus arrebata a igreja, o que é o arrebatamento? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 ao 18. Jesus virá até os ares, as nuvens, e nós teremos a ressurreição dos mortos e o arrebatamento e a transformação dos salvos. E então nós estaremos para sempre com o Senhor. Das nuvens, Jesus vai nos levar para o céu, onde nós ficaremos dentro desse período de 7 anos. No céu, o tempo passa diferente. Não imagine que nós vamos ficar lá 7 anos contando o tempo. Não. No céu, não existe tempo no céu. Entende? Então, o que acontece? Enquanto a terra estará passando por uma grande tribulação, Israel estará sofrendo perseguição, muitos estarão sofrendo perseguição, aqueles que crerão na palavra que será pregada, entre outros pelas 2 testemunhas de Apocalipse 11, a igreja vai estar no céu passando pelo tribunal de Cristo, onde vai receber a sua recompensa,
e também pelas bodas do Cordeiro, que é uma festa relacionada ao noivo e à noiva, a Jesus e a sua igreja. No fim da grande tribulação, então, Jesus voltará com a sua igreja. E aqui se cumpre Mateus 24, 31. Jesus virá com a igreja. Quando nós vamos para o texto que está em Apocalipse, capítulo de número 19, Apocalipse, capítulo 19, e versículo 11 em diante, João escreve: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, ou o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu. Esses exércitos aqui, a igreja está aqui nesses exércitos. Enoque teve uma mesma visão. Quando nós lemos na carta de Judas, no versículo 14, ele diz que o Senhor é vindo com miríades dos seus santos, ou com milhares dos seus santos. Aqui esses exércitos não se referem a anjos. Por quê? Por que não se refere a anjos? Olha só, versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Olha só. Linho fino, branco e puro se trata das justiças dos santos. Esse povo que está vindo com Jesus é a igreja. E este linho fino é a justiça que o nosso Senhor Jesus Cristo implementou à sua igreja. Ou seja, a igreja já está vindo aqui, já tendo passado pelo tribunal de Cristo, já vem com as suas vestes brancas de linho fino, branco e puro. E aqui o texto diz que da boca do Senhor Jesus vai sair uma espada. Claro que aqui é uma referência à autoridade da sua palavra. Diz que ele vai reger as nações com vara de ferro, assim como ele prometeu em Apocalipse 2, 26, 27 para a igreja. Então, aqui Jesus vem, e aqui é um texto paralelo a Mateus 24, 31. Então, quando você olha para Mateus 24, 31 só para aquele texto, e você não abrange outros textos da Bíblia, e eu quero deixar dito aqui que eu, na verdade, estou usando o mínimo de argumentos possível, porque senão o vídeo ficaria meio longo. Então, quando você olha sobre aquele texto, é o arrebatamento da igreja, mas você precisa entender que esse texto vai se dar no fim da grande tribulação. E o fim da grande tribulação, quando a gente diz assim, Jesus pode vir a qualquer momento, e alguém acredita que a igreja vai entrar na grande tribulação, automaticamente esta palavra de que Jesus pode vir a qualquer momento vai cair por terra. Mas foi o próprio Jesus que disse para nós estarmos apercebidos. Quando nós olhamos para Lucas, Jesus diz assim que o povo estava desapercebido até que Ló saiu da cidade, e então caiu fogo e destruiu a cidade. Isso é uma referência ao arrebatamento da igreja. Ou seja, quando Jesus arrebatar a sua igreja da terra, o juízo de Deus começará a ser implementado na terra. Então, Mateus, capítulo 24, versículo 31, respondendo à pergunta, não é o arrebatamento, mas é a vinda de Jesus em poder e grande glória. Espero ter conseguido explicar minimamente. Eu sei que são muitos textos, são muitas referências bíblicas, mas quando nós começamos a estudar e pedimos para Deus nos dirigir, Ele vai nos dirigir para que possamos entender a palavra dele. Deus abençoe em nome de Jesus.